Olá, meu nome é Joaquim, eu sou advogado e também professor de algumas matérias. E me pediram para que eu falasse um pouco sobre o tema superendividamento. É uma lei mais ou menos recente, a 14.181 de 2021, e tem como principal o espírito dela é a proteção do consumidor que esteja nessa situação, que se enquadre no dispositivo legal que tipifica isso, para que seja promovido o equilíbrio nas relações de consumo e, ao mesmo tempo, garantir uma convivência mais justa, mais solidária, talvez mais humana, entre credores e devedores. Então, essa lei, ela busca alguns princípios, ela alterou substancialmente na questão dívidas, concessão de crédito, a Lei 8.078 de 1990, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. Alterou alguma coisa também no Estatuto do Idoso, né? Mas substancialmente em relação ao Código do Consumidor. Então, portanto, eu recomendo que quem for pesquisar a lei, no caso, atente para este site do Planalto, porque aí dá, inclusive ali, a mensagem de veto, quais foram os dispositivos que, muito embora aprovados no Congresso Nacional, mas foram vetados pelo presidente da República na época. Então, que sigam sempre este site do Planalto, que é o mais atualizado, mais recomendado. Bem, o que visa essa lei? Primeiramente, a prevenção, ou seja, estimular práticas de crédito responsável, né, por parte de instituições financeiras e assim como também promover a educação financeira dos consumidores, que a uma grande maioria não tem. O segundo objetivo é a recuperação, ou seja, oferecer mecanismos para que as pessoas consideradas superendividadas possam renegociar as suas dívidas de uma forma equilibrada e sem comprometer a própria subsistência. E a terceira busca é a dignidade, preservar os direitos fundamentais dos consumidores, como o acesso a condições mínimas para uma vida digna, como está constitucionalmente previsto. Então, ela reflete uma visão, digamos, mais humana, mais empática nas questões de crédito e consumo. E o superendividamento no Brasil, estatisticamente, atinge um número alarmante. Em março de 2023, cerca de 51,1 milhões de brasileiros foram classificados como endividados de risco, representando 14,2% do total de tomadores de crédito, segundo o Sistema Financeiro Nacional. Atualmente, mais de 57 milhões de brasileiros estão endividados, sendo que muitos nem sabem que estão nessa situação, porque desconhecem o artigo de lei que prevê quando é que
um cidadão está, quando é que um consumidor pode ser considerado superendividado. E aqui, em 2025, o número total de superendividados atinge 74,6 milhões. Isso um levantamento de janeiro deste ano, de 2025, com destaque para a faixa etária de cidadãos consumidores entre 41 e 60 anos, que representava 35,1% dos inadimplentes. Então, é uma situação realmente alarmante. Esses números, portanto, mostram a importância das iniciativas digamos, como a lei do superendividamento e a educação financeira como base para ajudar os consumidores a gerenciar as suas finanças de uma forma mais sustentável. Quais são os principais dispositivos de lei que embasam a pretensão na repactuação geral, global, dessas dívidas? Então, em primeiro lugar está o artigo 54, A do Código do Consumidor, que recebe a Lei 14.181, que diz o seguinte: o parágrafo 1º do artigo 54A, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, portanto pessoa física, de boa fé, pagar a totalidade das suas dívidas de consumo, exigíveis e vencidas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. E o segundo dispositivo, que já faz parte do procedimento judicial visando a repactuação, que é a requerimento do consumidor superendividado, nos termos do primeiro dispositivo, pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas com vistas à realização de audiência conciliatória presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a preservação de todos, com a presença, né, de todos os credores de dívidas previstas no artigo 54A desse Código, na qual o consumidor apresentará a proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservado o mínimo existencial nos termos da regulamentação e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Então, se é em parcela, logicamente, será feito em parcela. E, portanto, aí está, então, os principais dispositivos que prevê o pedido de repactuação dessas dívidas. Salário líquido e mínimo existencial. Nós apuramos, porque aqui eu estou dando um caráter bem prático
para que você possa analisar a situação de um parente, um conhecido, a própria situação, e verificar se isso está coerente com a lei do superendividamento. Então, nós temos aqui um saldo líquido, vencimentos salariais recebidos por um consumidor que se julga superendividado de R$ 1.019,54. Vamos trocar em miúdos isso com o acompanhamento aqui pelo slide. Então, nós temos lá aqui. Alimentação, supermercado, 800. Mais ou menos, né? Medicamentos, farmácia. Então, nós pegamos lá os comprovantes, os tickets, notas fiscais, e apuramos que é 300, aproximadamente. Casa e cozinha, 130. Água, 65. Telefone, 60. Energia elétrica, 200. Temos um saldo, então, negativo de 535,36. Isso comprova o superendividamento. Agora vejam. Comprovando esse superendividamento, nós temos desconto das parcelas de empréstimo consignado. Isso daquele total dos vencimentos, total do salário que ele recebe, o salário bruto. Já vem descontado no lerite, na folha, esse desconto somando R$ 1.172,98. Nós estamos apurando aqui um fato real. E pegamos os empréstimos não consignados, que estão, às vezes, descontados nos extratos bancários. Pode comprovar pelos extratos bancários. Empréstimos não consignados, as parcelas respectivas, que, no caso, dá aqui um total estimado de... Essa é a dívida existente. E os cartões de crédito, que estão, muitas vezes, descontados no extrato bancário do consumidor. Então, nós temos aí um saldo devedor global, que foi apurado nesse caso, de R$ 194.628. Então, esse superendividamento, como eu falei, está confirmado. Se ele ganha um total de R$ 3.045, é o salário bruto, e o valor da dívida dividido por 5 anos, que é o prazo máximo para o pagamento, você tem ainda um saldo devedor, quer dizer, está faltando comparando os ganhos com ou seja, a receita e as saídas, um saldo negativo de R$ 198. Está ultrapassando o vencimento recebido pela pessoa. Então, qual seria a proposta nesta audiência de conciliação? Com base no salário vezes despesas fixas, salário base versus despesas fixas, nós temos aí, portanto, essa situação de 3.045 menos as despesas, que dá esse saldo negativo. Com base na reserva do mínimo existencial,
nós teríamos que calcular, aqui é praxe e é lei, o desconto de até 35% do salário bruto do funcionário, do consumidor, no caso, que no caso aí seria um saldo negociável mensal de apenas R$ 1.065. Um valor disponível para pagamento das dívidas, 194, se considerar o salário da pessoa, estaria sobrando R$ 1.490. Então, seriam R$ 194.628, dividido pelo saldo negociável, nós teríamos mais de 10 anos. Poderia ser feita uma proposta eventual de 11 anos para pagamento de todas as dívidas. Agora, sobre a extensão desse prazo. Será possível, porque a lei prevê 5 anos. E aqui, 5 anos não preserva o mínimo existencial. Aliás, é insuficiente para pagar todas as dívidas, considerado o ganho da pessoa atualmente. Então, o que você tem aqui é uma dívida impagável, né? E, portanto, a proposta seria estender até 11 anos, dispondo de 1.490, salvo o melhor juízo, mas seria melhor uma proposta digamos, mais coerente com a situação da pessoa, não é? Ou seja, 35 do valor recebido, 35% do valor total dos vencimentos do consumidor. Então, seria o quê? Embora a extensão do prazo, no caso aqui, 11 anos, seria suficiente para pagamento de todas as dívidas contraídas existentes. Agora, seria possível estender de 5 anos, que é a previsão legal, para 11 anos? Então, embora a lei do superendividamento ela estabeleça um prazo máximo de 5 anos para repactuação das dívidas, a jurisprudência tem, em alguns casos, admitido a extensão desse prazo. Isso ocorre especialmente quando é necessário garantir o princípio da dignidade humana, o mínimo existencial do consumidor, superendividado, e um menor prejuízo aos credores, que é muito melhor pagar em 11 anos do que em 5 anos e extinguir o saldo devedor eventualmente existente lá no final dos 5 anos. Por exemplo, decisões judiciais têm considerado a possibilidade de dilação do prazo compulsório em situações excepcionais, levando em conta as condições financeiras do devedor e a necessidade de assegurar uma solução justa tanto para o consumidor quanto para os credores. Essa flexibilidade demonstra que o judiciário tem interpretado a lei de uma forma a atender às particularidades de cada caso concreto, cada caso posto. Por isso que essa primeira fase é muito importante, a apuração desses cálculos com a aproximação máxima possível. Agora, de qualquer maneira, portanto, o espírito da lei é solucionar o fato jurídico social de forma que, mesmo estando o caso inadequado em números, de nada adiantaria a improcedência da ação. Então, aí vem, vencida essa audiência de conciliação, há um possível plano judicial compulsório.
60 parcelas no valor de 1.065, observado este caso concreto. No total, ele estaria levando em consideração o total dos seus vencimentos, menos aquilo que ele efetivamente gasta para sobreviver. Então, o que acontece aqui? Ele estaria pagando de 194 mil, apenas 89.400. Ou ainda 60 parcelas de 60 parcelas de 1.490, que é o saldo, considerando o ganho menos os compromissos financeiros e as despesas, só por 1.490. Então, nesse caso, ele estaria dividindo o saldo devedor aproximado por 1.490 e apurando que estaria pagando ao final de 5 anos apenas 89.400 de 194 mil. Ou ainda, com mais segurança, 35% do seu salário bruto, que dá R$ 1.065. Então, nesse caso, estaria pagando, ao final de 60 meses, apenas 63.900 do valor total, que atinge quase 200 mil reais. Que a partir de 5 anos, os saldos devedores, eventuais saldos devedores de todas as dívidas, são considerados extintos em ambos os casos. Tanto esteja ele considerando o salário, como considerando os 35% do salário, eventuais saldos devedores de dívidas após 5 anos estariam extintos, não seriam mais exigidos. Então, se você estende o prazo da lei, relativiza o prazo legal, você favorece os credores. Se você fixa no prazo da lei 60 meses, 5 anos, você está prejudicando o credor. Então, ainda é um tanto duvidosa essa parte da lei. Aqui, alguns tópicos, por exemplo, algumas condições. O parágrafo 2º do dispositivo diz que o não comparecimento injustificado de qualquer credor ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir a audiência de conciliação de que trata o caput do artigo, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos de mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida, se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. Então, ele fica relegado, né? No 104b, artigo 104b do mesmo Código do Consumidor, acrescentado pela lei do superendividamento, se não houver êxito na conciliação em relação a qualquer dos credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. Se se celebra o acordo com os credores presentes, há uma sentença homologando esse acordo. Em relação aos demais credores que ficaram fora, ou porque não compareceram, ou porque compareceram, mas não aceitaram a repactuação espontânea do devedor, então, nesse caso, instaura-se esse procedimento por superendividamento.
Outro critério também que é interessante é a justiça gratuita, no caso. A justiça gratuita, eu diria que é um corolário da, 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 própria, da própria lei que trata do superendividamento. Então, você tem ali é, justiça gratuita. Como eu disse, é, por meio da gratuidade, os indivíduos que considerados superendividados podem ingressar com ações judiciais sem precisar pagar as custas, as taxas, os honorários advocatícios, salvo aqueles que você tem combinado com o seu advogado, eventualmente. Isso promove uma maior igualdade no acesso à justiça, reforça o papel dessa legislação na proteção dos consumidores superendividados. Então, aí está a justiça gratuita aí, aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, dizendo que efetivamente é um corolário da própria legislação. Aí no agravo de instrumento desse número aí. E publicação mais ou menos recente, em 2024. A competência do juízo é outro critério. Muitas vezes se discute porque tem um ente que é federal, digamos um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica, como estando no quadro de credores. E a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência da Justiça Estadual ou Distrital para julgar processo de repactuação de dívidas previstas no artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, mesmo nas hipóteses de um ente federal estar integrando o polo passivo da demanda. Então, tem esse julgado, a emenda desse julgado, conflito negativo de competência, processo civil, artigos 104A e 104B do Código de Defesa do Consumidor, ação de superendividamento, dizendo que, considerando a natureza concursal, compete à Justiça Estadual ou Distrital conhecer o processo de superendividamento previstos nos artigos 104A e 104B do CDC, com a legislação da Lei 14.181/21, e julgá-lo, ainda que um ente federal integre o polo passivo, tratando-se de exceção ao artigo 109.1 da Constituição Federal. Então, tá aí, acho que está bem claro em relação à competência para conhecimento e julgamento desses casos de superendividamento. Como eu disse, é o critério legal o interesse na audiência de conciliação como corolário da própria lei, porque a ação é estruturada em duas fases principais, cada uma com objetivos distintos. Então, nós temos aí a primeira fase, que é da conciliação e mediação, que é voltada para buscar um acordo entre o consumidor e os seus credores, priorizando a renegociação de todas as dívidas, global, né? E a fase da revisão judicial, ou seja, caso não se alcance um acordo na fase de conciliação, o processo segue, então, para a revisão judicial. Nessa etapa, o juiz pode determinar um plano de pagamento das dívidas com base nas condições financeiras do consumidor, sempre preservando o consumidor, a pessoa física. E, terminando aqui, se você tem um bom prompt, ou seja, do caso, né, que você está analisando, pretende analisar, muito embora você possa recorrer à pesquisa e inteligência artificial
pode me solicitar um modelo de petição inicial bem completa e que atingiu a finalidade que se pretendia com a ação sobre o tema, né? Inclusive com os fundamentos que sustentam a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação do consumo, né? E a concessão de tutela parcial de urgência para reduzir os eventuais descontos na folha de pagamento e, eventualmente, suspender a exigibilidade temporal das dívidas. Vem conosco. Receber, restaurando vidas, é o nosso propósito aqui. Muito obrigado. Terrain.